porque eu já estava acompanhando, né, Leila? Estou desde aí do início da semana acompanhando, e dos bastidores é mais gostoso também, a gente se diverte, como você falou. Pois E é. hoje, com o privilégio da minha parte de poder, né, vir depois da Paty, eu acompanho a Paty desde janeiro desse ano, já aprendi horrores com essa menina. Dentro da minha bagunça, ela já me organizou muito lá pelo Instagram dela e tudo pelas tuas mãos, né? Isso é. Eu acho que hoje até quando eu fiz o meu post de hoje chamando as pessoas para cá, eu falei justamente sobre essa, né, os grandes encontros que a gente também pode fazer online. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Ao menos para mim é para isso que eu estou online, sabe? Para encontrar pessoas, é para promover esses encontros, porque a gente tem tanta gente boa por aí que a gente precisa encontrar essas pessoas, não pode deixar assim. Você não acha? Eu concordo plenamente. Você sabe que eu te encontrei nesse formato, né? Procurando gente boa. Quando eu cheguei lá na plataforma da Udemy, eu fiz uma pergunta muito inocente, imaginando até que às vezes eu não seria respondida, e você de prontidão viu o meu sofrimento ali imediato e falou: Ah, deixa eu ajudar ela. E a tua ajuda foi uma ajuda muito importante para mim naquele momento, porque o digital era um mundo que eu, inclusive, tinha medo, né, Leila? Eu, inclusive, tinha medo. E eu não sabia o que eu estava fazendo direito no digital, eu não sabia nem o que eu queria direito com o digital. E Uhum. você veio me ajudar muito, muito despretensiosamente, não era para que eu me tornasse sua aluna, era uma colega professora vendo uma outra professora numa situação de sofrimento do cotidiano da nossa profissão. E aí, Uhum. dali nasceu nossa amizade, dali eu me tornei sua aluna, você também foi minha primeira mentora, nunca tinha tido mentores na minha vida, bons professores, mas nunca mentores. Então, assim, ali que começou tudo isso. Exatamente. E realmente foi uma coisa bem despretensiosa, assim, porque, né, a Ana já vai contar como é que é o projeto dela, mas eu li aquela pergunta dela, né, a pergunta dela, e era realmente, era uma professora, né, querendo encontrar uma maneira também de favorizar os seus alunos, né, porque é exatamente isso. A Ana tem um projeto, né, Histórias de Sonhos, onde ela é mentora dos alunos dela, e na verdade são os alunos que fazem tudo, né, Ana? Para ti, É sabe? muito lindo É isso, né, muito Leila? legal, porque tem todo esse trabalho de aprendizagem mesmo, né? Aqui na Alemanha existe, é muito forte isso da aprendizagem profissional. Então tem, né? É conhecido, muitas pessoas até não gostam disso. Isso é só um parênteses, tá, gente? Para vocês entenderem por que eu gosto tanto desse projeto da Ana também, né? Mas aqui existem as crianças, quando elas terminam a quarta série, elas já são direcionadas para os vários níveis de aprendizagem, de formação, não é de aprendizagem, é de formação. Então, tem as pessoas, né, tem as crianças que são direcionadas já para a universidade, então, sabe? Os professores já sentem que elas têm, né, esse impulso de estudar e tal, então elas vão para a universidade. E tem as crianças que já são identificadas como pessoas mais práticas. Não é burro, tá? Né? Tem muita gente que vê assim, não, que acha que é burro, meu filho é burro. Não, não é burro. É que são pessoas que estão mais ligadas à Habilidades prática. no fazer, né? Habilidades no fazer. Exatamente. Então, dentro desse fazer, também tem outros dois níveis que se apresentam. Também mais o nível mais manual, né? Então, são as pessoas que vão para marcenaria, que vão, sabe, que vão para coisa mais manual, que aqui é valorizado, né? Então, não é que assim, que vai ganhar pouco, não, não vai ganhar pouco, não. Ele vai montar a empresa dele, vai ganhar bem, tá tudo certo, né? E tem as pessoas que são práticas, mas mais para o técnico, então eles também vão para outro nível, né? E chega um momento, daí até mais ou menos, né, elas têm mais 4 anos de escola, e chega um momento em que elas vão diretamente para as empresas trabalhar e também vão, né, já vão começar a se desenvolver profissionalmente e continuam na escola. Então é um pouco, né, é um pouco parecido com o que tu fazes, né? É um processo de É. mentoria
onde eles estão aprendendo na prática e já estão criando uma profissão, né? E aí agora eu vou te deixar falar, porque senão eu vou ficar falando aqui. Conta um pouquinho de histórias de sonho, então. Ô, Leila, eu sou uma professora de história que tinha uma outra profissão e que caiu na história sem querer mesmo, lutei contra, não me via professora em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu fui fazer o curso de história para ter uma promoção no trabalho que eu tinha anterior, que era ligado ali com as produções, né, as produções de eventos no ramo de arquitetura. E, de repente, vou fazer um estágio, precisava de uma disciplina nova, né, história do objeto, só podia aprender naquela época, ou dentro do curso de história, ou dentro do Belas Artes era mais caro, fui fazer história, e me apaixonei pelo curso, muito, o curso é extremamente enriquecedor, penso que se todo mundo deveria pelo menos conhecer o curso de história, porque é para a vida, não é só para licenciatura. E me encantei, só que tinha um entrave no meu curso de história, eu ia ter que fazer ali um estágio, né? E o estágio, primeiro, foi aonde eu mais gostei, que era no museu, catalogando, vendo, eu gosto muito disso, conhecendo obras, tá bom. Depois eu tinha que ir para a escola, e eu não queria, não. Eu não queria, não, porque eu não me via mesmo professora, nem imaginava que eu seria professora um dia. E quando eu chego na escola, eu quero desistir daquilo, né? Não, não vou ser professora, não. E a gente tem uma certa empáfia, né? Às vezes, a gente às vezes não se conhece por completo, na grande maioria das vezes nós não nos conhecemos, e nesse desafio eu acabei me encontrando. Eu carrego o nome dele comigo, eu encontrei meu primeiro aluno, que é o Marcos. O Marcos fez de mim uma pessoa totalmente diferente. Na verdade, ele me formou professora, não foi a universidade. Saí da universidade com um conhecimento técnico, mas eu não tinha prática nenhuma do que eu ia fazer. Eu não sabia liderança, eu não sabia como organizar uma confusão dentro de uma sala de aula, não conseguia lidar como com separar uma briga. Não sabia. Meu segundo dia de aula, dois irmãos gêmeos pegaram um estilete para o outro dentro da sala, e nem podia estudar gêmeos na mesma sala, né? Existe aquela questão de colocar em salas separadas, e eles estavam naquela sala junto. Então, coisas assim. E esse garoto, esse Marcos, ele me ensinou tudo, o que eu podia aprender de principal com o aluno. Também errei tudo que eu não podia ter errado enquanto professora com ele, né? Por ter mais conhecimento, por estar ali na minha segunda formação, a gente julga saber um pouquinho mais, né? Eu tinha essa empáfia de imaginar que eu sabia um pouco mais. E ao me predispor a aprender com o Marcos, eu me tornei pessoa melhor. Já começa por aí. A Ana se torna pessoa melhor exatamente aos 28 anos. Até os 28, não sei não, viu, gente? Não vamos procurar a biografia dos 28, porque eu não sei. Não sei se vale muito a pena. Mas, assim, foi fantástico essa minha experiência com ele, porque eu descobri que o aluno, ele não é só o número, só o nome na chamada, ele tem uma história de pano de fundo. Então, eu acabei me apaixonando pelo que os meus colegas professores normalmente não gostam, que são os, abre uma aspas bem grande aqui agora, né? O que vulgarmente a gente acaba falando que é o aluno problema, o aluno da confusão, o aluno bagunceiro, indisciplinado. Eu acabei compreendendo que ele não é assim porque ele quer, ele tem um pano de fundo ali, existe uma história, e aí fui me profissionalizar de verdade, fui aprender, fui estudar a como trabalhar com esses alunos de uma forma mais efetiva. E aí nasceu História de Sonhos, uns 6 anos depois de estudo, de já formada. Né? Porque, na verdade, é mais uma vez aquela questão, né, do caminho se faz caminhando, né, Ana? Porque a gente está preparada para uma coisa, ou às vezes até não tá, né? A gente não está preparado para uma coisa e a gente chega lá naquela coisa, e às vezes a gente vê uma outra perspectiva se abrindo para a gente. E que a gente quer encarar, né? Um desafio a mais que a gente quer, aquele desafio ali que a gente quer vencer,
né? E daí a gente acaba criando outros caminhos também para a gente, né? E essa relação... Eu descobri que esse jovem, ele tem tantos sonhos, mas ele põe os sonhos num patamar de impossível, né? E aí, eu me lembrei da minha própria trajetória, né, Leila? A gente tem muitos sonhos o tempo todo na vida. E o tempo todo alguém, o meio que você está inserido diz para você, peraí, você põe na terra de novo, ó. Você não vai conseguir isso não é para você, não está dentro da sua realidade financeira, não está dentro da sua realidade de conhecimento intelectual, cognitivo, não é a sua habilidade. E peraí, calma, tudo que você se propõe a fazer, você pode aprender e desenvolver, você pode não gostar. E se você planeja isso, as coisas podem acontecer de verdade. E quando eu apresentei isso para o aluno, que ele era muito maior do que ele imaginava ser, parece que eu tinha descoberto a América de novo, né? Porque ele se empodera, o aluno se empodera. O que você quer ser? Eu quero ser o engenheiro. Tá bom, qual o caminho para chegar até a faculdade de engenharia? Você sabe que engenharia são 35 universidades diferentes, que você pode encontrar ali uma que realmente é a sua? Você conhece suas 35? Não, não conheço. O aluno era muito apático. Ele ainda é muito apático, porque mesmo nessa geração atual, cheia de informações, né, o que eles mais têm é informação, eles não têm essa curiosidade da busca dessa informação. Diferente da nossa geração, né, Leila? Nós tínhamos que buscar mesmo, ainda buscar na Barça. Eu vi vocês falando. Na Barça, exatamente. Tinha que pegar na Barça, gente. Que nós somos formadas sem o Google, e é verdade, né? Você, a Paty, nós somos formadas sem o Google. Eu lembro que, quando eu era menor aprendiz, eu andava com o guia 4 rodas na minha bolsa, porque eu não sabia localização de rua por nome, eu conhecia por localização geográfica, perto disso, perto daquilo, mas o nome da rua eu não sabia. Hoje não, hoje você pega o celular, você vai onde você quer, ele te leva. Mas o jovem de hoje, mesmo com essa informação toda, não é a preguiça de buscar, é não saber o caminho que ele tem que trilhar. E o História de Sonhos é isso. A gente vê isso muito facilmente, eu vi isso muito claramente a Meire está dizendo que lá na casa dela tem uma Barça. Ainda tem uma Barça. Mas eu vi isso muito claramente. Eu vi isso muito claramente na minha última passagem por uma sala de aula, tá? Que era com estrangeiros aprendendo alemão, tá? Dando aula de alemão. E onde as pessoas não sabiam utilizar um dicionário. E daí a gente vê muito bem a dificuldade que tem alguém que não teve uma Barça, que não teve um Aurélio em casa. Por quê, gente? Porque a gente sabe procurar. E agora, o que as pessoas fazem? Elas querem saber o significado de uma palavra, elas vão no Google e o primeiro significado que aparece, elas aceitam. Engolem, aceitam essa informação. Né? Então, isso elas não sabem fazer essa triagem também e não conseguem ir além. É claro que não é todo mundo, mas eu acho que é nosso papel, e eu vejo que tu fazes isso, né? Que tu vais fazendo isso muito bem. É nosso papel de quem está na sala de aula ainda mostrar esse caminho, tá? Tudo bem, não é que tem que pegar a Barça e trazer para a sala de aula de novo, não é isso. Mas, né, mostrar como que ele vai encontrar também online essas informações, como que vai fazer esse tri, né? Com as 13 aulas, né, do História de Sonhos, porque o nosso principal é o quê, né? São 13 módulos, onde o aluno passa ali, hoje no formato online, pela mentoria, antes na sala de aula, com questionamentos que parecem inocentes, mas na verdade são profundos, né? Quem é você? Se você não existisse, que falta faria? Qual é o seu epitáfio? Ou seja, como você quer ser lembrado depois que você não mais existir? E são perguntas tão profundas para eles nunca pensaram sobre isso de verdade. Qual é o teu sonho? Né? Quando eu pergunto para ele, qual é o teu sonho? Ele fala coisas comerciais, coisas materiais. E, na verdade, a satisfação está em ser e não em ter. O ter é secundário.
Então, inverteram-se um pouco os valores. E o História de Sonhos, ele resgata isso no jovem, né? Esses valores humanos que a gente está esquecendo, em função até do mundo tecnológico que a gente está hoje. Quando eu conto para eles como é o bastidor de uma ligação telefônica, eles se assustam, né? E falam, espera aí, o telefone faz isso, isso e isso com você, você sabia? Não, como não? Então vamos aprender a se comunicar direito, né? Como que você pode comunicar em tempos de tecnologia? Às vezes uma postagem inocente que você fez pode ser caracterizada pelo outro como bullying, como agressão. Muitas vezes o agressor, o agredido, né, a vítima, se torna agressor só em se defender de forma não apropriada. Então, a gente passa por problemas nesses 13 módulos tão cotidianos que eles acabam se encontrando. E eu acho que a minha maior ferramenta acaba sendo o journaling, porque eu peço para que eles façam anotação. E aí, assim, Ana, peraí, como é que na tecnologia você quer que eles anotem e anotem à mão? E aí eu explico o benefício de fazer isso, como que o cérebro se comporta em relação a isso. Eles criam as anotações. Quando a gente chega na aula 11, ou no módulo 11, eles se espantam, porque durante os 10 primeiros, eles anotaram o plano de realizar o sonho deles e não sabem. Porque não é isso que eu falo para eles. Essa aula fala, os questionamentos geram anotações, a próxima, e assim vai. E quando chega na 11, a gente retoma essas anotações, eles olham para aquilo e falam, isso é meu plano de realizar o sonho. E aí a gente gasta 3 aulas só para realizar o que eles já anotaram. Então, agora vamos planear, né? Como diz os portugueses, vamos realmente tornar isso real, tirar do papel e colocar em prática. Então, a mentoria de História de Sonhos é muito engraçada por isso, porque pode errar. Na verdade, o erro faz parte do processo. É errando que a gente aprende. Aqui, quando alguém erra, a gente aplaude, porque existe a possibilidade do erro, não é? Você não consegue, puxa, você fez isso errado, você não vai dar certo para isso. Não, você eliminou uma possibilidade, está mais perto de acertar e de chegar na solução do seu problema, da sua dor, daquilo que você quer realmente resolver. E aí, esses meninos fizeram isso comigo, Leila, na sala de aula. Era muito eficiente, a gente tinha 83% de aprovação do aluno, e eles resolvem me gravar e jogar na internet. Aí eu corri e pedi ajuda. Porque eu não sabia fazer isso, né? Não sabia um Canva, não sabia os programas. Ontem eu fiquei encantada com a plataforma nova que você está migrando, já estou lá futicando nessa plataforma nova. Então, assim, a Ana hoje fala, eles tinham dificuldade, Leila, de me filmar. Não sei se você lembra disso. Sim, eu lembro que tu não parava quieta, né? Os primeiros vídeos, imagina que eu ficava enquadradinha, retinha, imagina, nós tínhamos só um celular, nós não tínhamos equipamento, era muita boa vontade para fazer aquilo e sem estrutura nenhuma, né? Tiago, Júlia, Jade, William, que são os meninos que me jogaram na rede a primeira vez, Rananda, eu vou carregar esses nomes comigo para sempre. Para sempre, porque aqui todos eles são um pedacinho de alguma coisa. Elisandra, rede social, Júlia, hoje formando em jornalismo, é a autora das biografias da editora do PHS, porque temos uma editora, não posso Pois é, temos que contar isso. Muita coisa. Mas pergunta, Leila, vai perguntando que eu te conto tudo. Tá, não, eu tô vendo a Elisângela, né? Eu acho que é a Elisandra, que tá aqui também, né, com a gente, tá aqui desde o início, né? Ela já fez curso com você, né? Pois exatamente. Eu acho que no início era até com ela que eu falava, né? Quando eu queria falar contigo, era com ela. Porque também tem isso, gente. Quando a gente quer falar com a Ana, a gente tem que falar com alguém, com outra pessoa. Né? E isso é uma coisa, isso pode parecer assim, né? Eu falando assim pode parecer um pouco bobo, sei lá, mas tem um lado importante porque com isso a Ana também está formando esses jovens. Eles estão formando a Ana e a Ana está formando cada um deles. Então é um processo realmente de mentoria múltipla. Olha para você ver que interessante. A Elisandra está comigo há 4 para 5 anos. Ela vai ser geriatra, médica geriatra.
Só que a faculdade de medicina, e especialmente no Brasil, você tem que ter um recurso, uma estrutura muito grande, e para um aluno que esse prover financeiro, ele precisa ter alternativas, né? E para que a Elisandra pudesse fazer a faculdade de medicina, no plano de sonhos dela, nós criamos uma alternativa, e uma alternativa que faz muito sentido. Nós pegamos a habilidade que ela tem com as redes sociais, né? Ajudamos ela a se formar nessas redes. Então, ela fez curso com você, ela fez outros cursos que o História de Sonhos foi direcionando para ela e apadrinhando para que ela pudesse ter acesso. Hoje, nos últimos 2 anos e meio, é ela que cuida das nossas redes sociais, ela gerencia essa rede, aprendeu, pegou a nossa rede com 250, vamos falar do Instagram, 256 seguidores, hoje somos mais de 7 mil, com 35 mil impressões, ou seja, o número é absurdo, né? Eu acho esses números um absurdo. Sim, é reveladora. Eu não tenho 7 mil, né? Por exemplo. Porque, né? Leila, e ela aprendeu a fazer do jeito que eu sempre gostei que fosse, que é o que eu encontrei em você, por isso que eu gosto tanto do teu jeito de ensinar, que é assim, não obrigamos ninguém a nada, né? Não colocamos gatilho mental, coisas que a gente sabe que funciona, que dá certo para vender, mas o História de Sonhos, quando vende, no formato que a gente usa, é realmente falando, mostrando para o aluno o benefício que ele tem ali. E o mais interessante de tudo, o que nós fazemos no pago, quando alguém compra um produto do História de Sonhos, ele está impulsionando o sonho de outra pessoa, porque o nosso atendimento gratuito é 80%. Então, isso que eu estou falando que a gente faz com a Elisandra e com tantos outros, nós fazemos de forma gratuita para aqueles que realmente precisam desse conteúdo. É muito difícil você ter hoje um professor à sua disposição para te ensinar sobre vida. Sim. Né? É muito difícil. Elisandra agora já tem a própria empresa, agora ela já não é mais, ela continua sendo agente multiplicadora do História de Sonhos, mas hoje ela tem a própria empresa, ela acabou de fazer 18 e já tem a empresa dela. E o que ela oferece? Ela oferece esse trabalho de gerenciamento de rede, social media. Sim, tem uma gata aqui passando. Não, tranquila, aqui você sabe também como é que é. Nesse trabalho dela, ela acaba gerenciando rede de outras empresas, às vezes, alguns dos próprios História de Sonhos, alguns padrinhos do História de Sonhos, pessoas ligadas ao projeto, porque tem esse network, né? Ajuda outros alunos a empreender no seu sonho com a rede desses outros alunos, dentro do sonho desses outros alunos, e é muito interessante, porque isso não é o que ela vai fazer para sempre, isso é o degrau para que ela possa fazer medicina. Sim, exatamente, e quem sabe até não é isso que realmente que vai realizá-la, né? Porque às vezes, é como eu falei ali do meu sonho de, né, eu queria ser dentista. E hoje em dia eu fico pensando assim, meu Deus, né? E eu também, né? Na verdade, eu fui aluna de escola pública a vida inteira. Não tenho, os meus pais nunca foram ricos, né? Não passamos dificuldades, não é isso. Mas a gente sabe que para esse tipo, né? Toda a área da saúde precisa ter sim além de um apoio financeiro, a gente precisa ter sim um acompanhamento, digamos, né? Também intelectual muito além. Né? Então eu também não tive nada disso, sabe? Então eu fiz vestibular para odontologia, para uma universidade federal, porque também não podia ser em paga, porque meu pai não ia ter dinheiro para pagar, né? E vindo de uma escola pública, entende? Então eu também não passei, eu passei segunda opção para letras, né? E ainda assim, segunda opção na segunda chamada. E foi assim, e na verdade eu comecei a fazer faculdade de letras com todo mundo lá em casa dizendo assim, não vai fazer, continua estudando para fazer vestibular de novo. E eu disse, não, eu vou começar a fazer e vejo depois, faço vestibular de novo. E acabei me encontrando lá, então eu acho que
às vezes a gente tem... Não é que eu estou dizendo para ninguém desistir de sonho, gente. Não é nada disso, pelo amor de Deus, tá? Mas, às vezes, a gente encontra mais realização em outros lugares, É né? porque, sabe o que acontece, Leila? As pessoas, elas são impulsionadas a realizar o imediato. Então, por exemplo, nesse Uhum. momento, o que que é moda? O que que é tendência? O que que é comercial? O que que É, dá mais resultado financeiro? E aí a gente parte por esse caminho. Tudo bem, não tem nada de errado em fazer isso. Só que é, às vezes isso não é quem você é. Isso não é quem você de fato quer ser. Isso não é exatamente. como você quer ser lembrado. E aí, É. quando você faz esses questionamentos, você começa a descobrir o que você quer. Eu tenho uma aluna, ela desenha à mão fantasticamente, a Laura. Beijo para a Laura. Gente, conheçam o trabalho dela. Beijo Depois para vão lá Laura. nas redes do PH, dê beijo para ela. Porque assim, a mãe ficava muito brava por ver ela desenhar o tempo todo. Os amigos pediam para ela fazer desenho de coisas para estampar. A nossa logo, inclusive, essa daqui foi a Laura que fez, né? Uhum. Nós temos agora uma segunda versão da logo, mas essa daqui foi a Laura que fez. E aí o que acontece? Fantástica com desenho, mas todo mundo queria que ela fosse trabalhar no comércio da família. E ela Uhum. foi, sabe? Ela obedeceu, ela fez o que tinha que fazer, porque ela é uma boa filha. No entanto, não é o que deixava essa menina feliz, sabe? Uhum. Não é. E quando ela descobre que o desenhar podia ser mais do que as ráfias que ela fazia à mão, hoje a gente tem quadro da Laura exposto em São Paulo, tem gente comprando, sabe assim, e ela não fez ainda Belas Artes, ela vai chegar Uhum. lá, mas é nato dela, e já Uhum. ganha o próprio dinheiro com isso. Por Uhum. quê? Porque aprendeu a fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta, o negócio deslancha. É o que a Paty acabou de falar, o dinheiro vem, vem. Se é para ganhar muito dinheiro, vamos roubar um banco nós três, eu, Vamos, você e a Paty. vamos, gente, vamos montar uma quadrilha. Olha, daqui a pouco a gente vai ser preso, que a gente está falando isso aqui ao vivo, né, gente? Tá? Mas assim, quando você faz o que você gosta, tudo muda, completamente muda, né? É porque a gente tem mais disposição e mais vontade de fazer, né? Porque às vezes, e isso é bom, eu gosto de frisar isso, porque às vezes as pessoas acham que assim, porque eu estou fazendo o que eu gosto, vai cair o dinheiro. Não é isso. É que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem mais disposição para trabalhar, mais disposição para continuar aprendendo, continuar se aperfeiçoando dentro daquilo que a gente faz, né? Então, aí é consequência que a gente se torne cada vez melhor e que a gente ganhe cada vez mais dinheiro com isso. Né? Olha, É uma consequência, né? é uma consequência. O Thiago está comigo há 6 anos. Quando ele falou que ele queria gravar as aulas e colocar no YouTube, eu falei, vai dormir, menino, vai caçar o que fazer, a gente não vai fazer isso, não. E, de repente, e é o que ele melhor sabe fazer. É. Então, assim, não sei nem quanto tempo mais ele está na minha vida, e nós erramos muito em edição de vídeo aqui, desde escolher o programa errado, a ter a câmera com pixel inapropriado. Eu sou muito branca, atrapalha eles. Então, agora que eles estão conseguindo acertar fundo de cenário para mim, isso atrapalha muito. A gente não sabia iluminação. Aí tem um garoto que é fantástico em iluminação, ele foi treinar sobre isso, e erramos demais. Só Sim. que todos eles conseguiram desenvolver as suas habilidades. Leila, quando eu te conheci o ano passado, eu falava para você assim, não sei, Leila, eu acho que a gente tem ali uns 3.000 alunos, né? Eu acho, eu estou ficando desesperada, porque a internet vai me ajudar a tratar melhor esses 3.000 alunos, porque numa sala não tem como. É. E aí começamos a criar tudo que a gente fez lá dentro da plataforma da Udemy. Em dezembro, eu estava desesperada, porque em dezembro a gente chegou ao absurdo de 17.000 alunos. Quando eu falo absurdo, é absurdo mesmo, porque a É que gente não é planejou difícil de a isso. gente imaginar, né? É difícil de a gente começar a imaginar, porque principalmente quando a gente vem de sala de aula, né? Porque a Sim, gente fica pensando assim, meu Deus, mas como assim, né? Mas, e ao mesmo tempo, é mágico, né? Porque tem alunos agora em quantos países que vocês estão agora? hoje de manhã, quando eu entrei na plataforma, eu estava preparada para te dizer 32 países, mas não, eu ia mentir, porque são Ah, 35. O olha, número de ontem já não é o número de hoje, de um dia para o outro muda. Então, são 35 países, 10 idiomas de tradução, com 21.753 alunos. nossa, que coisa mais linda, né?
E se não fosse você, isso não tinha acontecido não, viu, Leila? Porque eu Teria, tinha que teria, de aprender a repente mexer no teria Canva. demorado um pouco mais, mas aí, né? Não, Porque na aprendemos. verdade é isso, né? Também é isso que é o nosso papel, né, Ana? É facilitar o desenvolvimento desse tipo de projeto, né? É isso que a gente faz. Tu fazes isso, né, no teu projeto e eu faço isso com os meus cursos, né? Sim, mas Facilito a chegada, assim. gente, a minha primeira pergunta para Leila foi: Leila, isso é confiável? Eu tinha medo de não ser confiável. Lembra, Leila? Uhum, Eu tinha medo de que não fosse confiável, que eu não pudesse levar a verdade do que era o projeto de Tradições na sala de aula para as redes. Eu uhum. tinha essa cisma comigo, Sim, né? sim. Uhum. Sim, sim, muitas pessoas, até porque assim, muito do que a gente aprende né, que a gente aprende sem aprender, né, que a gente aprende das dicas, é tudo muito, parece tudo muito montado. E pode ser, muita coisa é muito montada, mas a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer sim, levar a nossa verdade também através das redes sociais, também através dos cursos, através de outros projetos, né? O que nós vamos poder fazer mais facilmente é ampliar o alcance disso tudo, né? A gente não precisa fazer, tem um outro formato, tem outras ferramentas, mas o conteúdo em si não precisa ser diferente do que o que a gente traz ao vivo, né? Do que a gente traz no presencial. Nós continuamos sendo as mesmas, tu continua sendo a Ana, eu continuo sendo a Leila, ia dizer as crianças, mas não é criança, né? Tudo grande, mas, né? Mas os meninos, as meninas do projeto continuam sendo eles. E como tu, né, estavas falando ali da Elisandra, né? Ela conseguiu aprender também a traduzir o que é o projeto, né? Porque esse também é um grande desafio, É, né? eu acho que o maior de todos foi esse. Os alunos, quando passam pelo História de Sonhos, eles se empoderam de tal maneira dentro das habilidades, das competências que eles adquirem, e que, na verdade, eu falo para eles que é externar o que eles já tinham, que eu não estou inventando roda nenhuma para eles, não, porque isso Uhum, tudo já existia dentro deles, o que o História de Sonhos faz é só potencializar, sabe? uhum, E aí, quando eles vêm para esse mundo deles, que já é fora do projeto, empreendendo os próprios sonhos, né? A gente tem até uma frase que eu falo para eles assim, quando você não empreende o seu sonho, você é extremamente mal pago para empreender o sonho dos outros. Então, é, comece a empreender o seu agora, agora. E sim, eles sim, não saem mais do projeto, Leila, porque eles acabam sendo voluntários dentro do projeto, que é o que a gente chama de agentes multiplicadores do projeto Tradições. Eles colaboram eu tenho desde alunos que se formou em idiomas e que hoje ensinam de forma gratuita o segundo idioma para alunos que não podem custear um curso de inglês ou precisam de um reforço escolar. Até ontem eu me emocionei muito, ontem eu estava na formatura de um aluno que, ele está comigo há 5 anos, se formou ontem em psicologia, o Leonan, e é muito interessante, porque o Leonan foi o aluno que brigou muito comigo para que a gente tivesse, dentro dos Tradições, uma rede de apoio de combate à prevenção em alguns transtornos que eu me especializei, né? uhum, Hoje eu sou especialista em alunos ansiosos e depressivos, mas eu tenho comigo uma causa muito grande de combate e prevenção ao suicídio, em função de eu ter perdido o aluno para o suicídio. Mas eu precisei perder para entender que eu tinha que falar sobre isso e levantar essa bandeira. Então, uhum. ontem foi a formatura do nosso Que psicólogo, lindo. Leonardo. Foi lindo. Ele é E a voluntário no gente, projeto. Ana, a gente se realiza um pouco em cada um deles, né? Não, fiquei 2 horas e meia para formatura online, a gente não está podendo se reunir. Ah, Fiquei é. 2 horas e meia no bastidor, aqui só assistindo e fazendo companhia para ele, porque era um momento importante para ele. Assim como sábado à noite, eu, meu esposo, minha filha, nós estávamos vendo um aluno nosso tocar, porque ele é musicista dentro de igreja, uma igreja diferente da minha, inclusive, mas ele estava tocando lá e era a primeira apresentação dele para uma coisa que ele tinha feito sozinho. E nós estávamos sentadinhos lá assistindo, Que porque lindo. isso é potencializar o que eles fazem de melhor. Eu tenho músico
sabe, na minha carteira de alunos. Poxa vida! É verdade, é verdade. Isso é. E assim, e no digital a gente não deixa, né? A gente não é menos professor, né? A gente não deixa de se orgulhar dos nossos alunos, das conquistas dos nossos alunos, só porque é online. Né? Essa relação continua, e eu acho que bom que a gente está conseguindo levar isso um pouquinho, né? Mas agora. Antes de a gente continuar esse papo, na verdade, continuando o papo, né? Eu quero que tu fales agora como que está acontecendo essa mentoria online do Histórias de Sonhos. Porque vocês têm alguns cursos que estão disponíveis na Udemy, e daí conta o resto, assim, como é que está acontecendo isso tudo? O que tem na Udemy, o que tem separado? Na Udemy eu sou apaixonada pela plataforma, eu penso que é a plataforma que mais fácil eu consigo trabalhar. Então, lá nós temos desde curso 100% gratuito, que é os que eu mais gosto de fazer de verdade, e ela me proporciona bolsas que a gente pode fazer, né, os cupons de desconto para os alunos. Então, e nós entramos na Udemy por conta dos alunos portugueses, porque o que eu faço aqui no Brasil não é novidade em Portugal. Em Portugal, o sonhadorismo faz parte da disciplina obrigatória das escolas de profissionalização, essa vivência, né? E aqui no Brasil isso nem é oferecido, e aí, por aprender com eles, eu trouxe para o Brasil há 7 anos atrás, quando eu conheci o Rui Loureiro. Então, a Udemy me proporciona exatamente isso, essa facilidade de estar em vários lugares do mundo, e é impressionante como o aluno estrangeiro procura isso, o brasileiro não, a gente tem que oferecer, mas o aluno estrangeiro procura esse tipo de trabalho que o História de Sonhos faz. E aí nós estamos na Eduz, que é uma plataforma que eu, Ana, aprendi a trabalhar e gosto, né? Eu fui por indicação do Vini, estava aqui segunda-feira, e eu fui por uma frase que o Vini disse lá atrás, em um dos vídeos dele que eu assisti, que era mais ou menos assim: puxa, para mim era normal ser como eu sou, mas eu estava fazendo algo extraordinário, todo mundo dizia, e eu falava, peraí, mas isso é o que tinha que ser, né? Então, eu fui para a Eduz exatamente por isso, porque lá eu encontrei facilidade de fazer o meu normal, o que para as pessoas pode ser extraordinário que eu faço, isso é o meu normal, eu sou louca, assim, 24 horas mesmo por os meus alunos. E lá eu consigo interagir com eles em diversas modalidades, então a mentoria está lá. A mentoria fica na plataforma da Eduz, porque ela me permite os 13 módulos gravados que ficam lá, todos com exercícios, ou seja, o aluno precisa fazer a prática do que eu ensino. São aulas no formato da andragogia, de 5 a 7 minutos, os vídeos, e com os exercícios, o aluno precisa dispor de 30 minutos diário para me acompanhar durante o período dos 13 módulos. É perpétuo, ele pode se matricular hoje, amanhã ou ano que vem. Ok. Mas a Eduz também me proporciona o encontro ao vivo com esses alunos, e aqui a gente ganha muito. Então, 2 vezes por mês, eu abro a minha câmera, eles participam comigo, e eles tiram dúvidas, é o nosso grupo de mentoria funcionando, porque o meu case de sucesso é o aluno da mentoria. Quando a gente consegue mostrar para o aluno da mentoria em grupo a dificuldade de um, o conselho do outro, a informação do outro, que o outro já passou, essa troca, esse network, é que constrói a eficiência da mentoria. E o mais interessante, né, eu abro com eles esse network entre eles. Então, às vezes, o aluno precisa de um engenheiro, está lá o engenheiro no grupo de mentoria. Ele precisa de um advogado, está lá o advogado no grupo de mentoria. Ele precisa de um conselho, de uma postagem, está lá alguém que cuida de redes, no grupo de mentoria. Então, dá essa essa flexibilidade da gente aprender com muitas pessoas variadas, não sou só a Ana ensinando, sabe? Essa é a riqueza dos grupos de mentoria, né? Nossa, são os participantes da mentoria também, né? Isso é fundamental, assim, essa troca de energia, de experiência, esse grande network que a gente consegue fazer dentro da mentoria. O mais interessante, Leila, é que depois que eles terminam a mentoria com a gente, o História de Sonhos ainda fica ali, aberto para eles em qualquer outro momento, para
fazer a manutenção do que eles criaram como plano de ação para o sonho deles se realizarem. Então, ele fez a mentoria com a gente, ela tem um período, concluiu, nós ainda estamos nos bastidores para que ele possa ter essa manutenção. Se ele precisa de suporte psicológico, a gente consegue com um grupo de psicólogos voluntários, nós temos 12 voluntários em psicologia, e ao ler o plano de ação desses meninos, eu descobri um potencial de escrita gigantesco neles. Eles são fantásticos dentro da sua história, a escrita é curativa, e aí, ano passado, eu e a Deusilene resolvemos enveredar por isso, o História de Sonhos já tem livros próprios, né, contando a nossa história, mas agora estamos potencializando para facilitar isso para os nossos alunos. Então, esse projeto Eu Sou o Autor da Minha História é muito interessante, porque a gente tem desde o professor revisor, quero mandar beijo para esse povo, né, Juliana. Sim, manda beijo para todo mundo, eu mando também, ó, beijo. Não, tem que mandar, porque são todos professores voluntários que se apaixonaram pelo História de Sonho, pelo projeto e colaboram na vida desses garotos, né? Então, a editora faz o lançamento para eles, mas não é um lançamento qualquer, não. Os livros são esteticamente bonitos, passam pela correção do conteúdo com a professora Catiúci, depois pela correção da escrita com a professora Joelma, com a Deusilene Nascimento, com a Juliana Saquete, e aí ganha asas, porque tem toda a documentação, é registrado, está na Biblioteca Nacional, esse autor, ele se empodera da sua própria obra, e a gente lança eles para o mercado, e eles começam, inclusive, a rentabilizar o próprio trabalho, né? Cria aí uma condição. Né? É muito legal, Leila. Eu disse para vocês, né, gente, que a história de sonhos era o máximo. E já tem gente aqui dizendo também, né, uma história mais linda do que a outra. E é realmente isso, A gente era, né, o objetivo de trazer gente, assim, tão legal, e eu não podia, de jeito nenhum, deixar de trazer a Ana aqui também. Mas, Ana, me diz o seguinte, olha, eu vou querer depois, né, quem puder depois me mandar um e-mail, eu vou querer, por exemplo, também o contato da Elisandra, que trabalha, né, justamente com as redes sociais, para a gente deixar lá na gravação, que daí eu vou deixar todos os contatos, né, porque esse é um trabalho que muitas pessoas me procuram, assim, será que vale a pena? E eu, na verdade, assim, eu não tenho ninguém que faça isso para mim, eu que faço tudo sozinha, mas é legal, né? Ainda mais vindo de Tito, dizendo que ela conseguiu traduzir isso tudo, então a gente vai colocar o nome dela lá para network. E eu te agradeço, Leila, porque daqui 2 anos o valor que ela vai juntar com essa profissão dela é o que vai fazer com que ela seja geriatra. Eu tenho uma esperança, viu, gente? Quando eu ficar velhinha e eu precisar de um médico geriatra, que ela cuide de mim no futuro. A Leila tem um papel importante, sim. Sabe por quê, gente? Porque vários alunos dentro do História de Sonhos querem empreender, inclusive no digital. E aí, assim, quando a gente não sabe assessorar esse aluno, porque a gente não nasceu sabendo tudo aqui não, né? Quando a gente não consegue ajudar esse aluno a empreender no digital em alguma área específica, olha, vai lá e fala com a professora Leila Adriano, que ela vai conseguir, dentro do network dela, saber direcionar isso para você. Então, tem vários alunos do História de Sonhos que a gente encaminha para a Leila, porque foge do que a gente sabe fazer, e a gente sabe que com a Leila, se ela não souber, ela vai saber indicar alguém importante naquilo. Inclusive, eu tenho uma aluna do História de Sonhos, que ao chegar até a Leila, faz curso com a Ana Luz, e eu não conhecia a Ana. Eu conheci ela essa semana assistindo aqui com vocês. Que ótimo, que ótimo. Quem que é? A Ana Luz é uma dessas pessoas que... Da roda, A Silvânia está falando, manda para Leila, é isso mesmo, manda para Leila. É isso mesmo, Silvânia, é isso mesmo. Assim como eu conheci a Paty pela Leila, e desde janeiro o trabalho da Paty nessa questão de criar processos para a gestão da minha própria carreira, porque o digital foi um meteoro que caiu na minha vida. Não foi, eu não me preparei para ir para o digital. Se vocês pegarem o primeiro vídeo nosso do canal do YouTube, vocês choram de rir.
Hoje eu consigo, mas naquela época era eles tentando. É, mas a gente aprende tanto com isso, com esse processo todo, e daí, assim, ó, é importante também que a gente saiba organizar esse processo, né? Que a gente saiba documentar, digamos, esse processo, porque é assim que a gente vai conseguir ensinar para as outras pessoas, e é assim também que nós vamos conseguir facilitar o nosso trabalho. Porque a partir do momento que a gente, né, aprende a criar os nossos próprios processos, também fica muito mais fácil, né? Então aí a gente não precisa começar tudo do zero, aí começar uma coisa nova, é tudo do zero. Não, já tem um processo, sabe como funciona, e daí é adaptar, é melhorar, né? É crescer nisso tudo, né? Exatamente, exatamente. Muitos mais fãs do Histórias de Sonhos aí aparecendo, gente. Olha, Precisa sim todo mundo virar fã, porque é, é um projeto que está aí, que está vivo, que está formando, né? Que tá. A Ana, eu acho que entre as pessoas que a gente falou aqui, a Ana é a pessoa que está mais próxima dessa geração que está nascendo, né? Que tem muita gente, né? Eu vejo assim, às vezes, as pessoas falando mal dessa nova geração, porque as pessoas isso, porque eles isso, porque isso, aquilo. Eu não sei, eu tenho tanta fé nessa nova geração, sabe? Porque, é claro, eles são diferentes da gente, eles têm um outro jeito, mas nós também somos diferentes da geração que foi antes da gente. Isso é completamente normal. O anormal seria que a gente estivesse entrando numa nova era, ou já tivesse entrado, e as pessoas continuassem sendo iguais a gente. Isso seria bizarro, isso seria estranho, né? Mas eles não, eles são fazedores, né? Eles são makers. E isso é uma coisa muito importante, né? Tem quem não é, tem quem não é, mas a grande maioria é. E eu acho que a gente viu isso muito bem também durante a pandemia, o quanto também as pessoas, né, os jovens foram ativos nisso tudo, né? O quanto eles criaram, desenvolveram coisas, aplicativos, sites, plataformas que ajudaram as outras pessoas. Isso, a exatamente. maioria disso foi feito por essa geração. Então, né, vamos sair dessa nossa bolinha achando que essas pessoas não serão, né, não vão pagar a nossa aposentadoria, porque já tem gente com medo que não vai pagar. Olha, eu tô com muita fé que vocês vão me pagar muito bem essa aposentadoria, gente. Eu também, viu, Leila? Mas deixa eu contar um segredo, Leila. Isso é segredo mesmo. E ninguém ainda das redes sabe. Estou contando para você. Nós tínhamos por prática fazer palestras em funções desses temas mais centrais que o História de Sonhos gosta de abordar com o aluno, né? O poder do Uhum. abraço, da amizade, por que que a gente não pode fazer bullying, coisas que parecem bobagem, mas que a gente tem que falar num contexto mais, inclusive, dinâmico, para que seja entendido. Uhum. Traduzir esse palavrão, que às vezes é entender esse assunto, de uma forma mais prática. E eu tinha uma dificuldade muito grande com a pandemia o ano passado. Cadê as palestras? Né? Eu não podia fazer palestras. O que que eu ia fazer de palestra, senhor? E agora? Como é que foi? E a palestra, ela era um motor para a gente financeiro para custear os 80% de gratuidade que a gente faz. Uhum. Caramba! E aí eles dizendo, não, a gente vai fazer videoconferência. Eu falei, gente, não vai dar certo, porque a nossa palestra ela é imersiva. Eles me convencem, viu, Leila, o tempo todo. Uhum. A nossa palestra ela é imersiva, ela é prática. Como é que eu vou tornar isso no digital tão eficiente? Eu preciso andar no meio das pessoas. E aí lá vem o Tiago com as ideias mirabolantes de tudo que é relacionado à edição de vídeo, parte do Tiago. E aí ele fala para mim assim, não tem como, você pode ficar sossegada que tem. E aí eles criaram o meu holograma. Eles criaram o meu holograma. Gente, eu nunca imaginei, é umas coisas que só aqui dentro é possível de acontecer, né? Só aqui dentro. E a gente não tornou ainda isso possível, isso está engavetado ainda, porque no momento particular do Thiago, ele precisou se afastar um pouquinho da história de sonhos para cuidar da mãe e depois agora do irmão. Mas, enfim,
Quando ele volta agora, a primeira coisa que ele me diz, Ana, seu boneco está pronto. Durante esse tempo que eu não fiquei aqui, durante esse tempo que eu não Ai, gente, fiquei eu aqui, quero um desse, eu quero um Leila, também. você vai ver agora em setembro, porque setembro para a gente é muito importante, é o Setembro Amarelo, combate à prevenção. Sim. Uhum. E nós temos a parceria com o Grupo Senai, então eles abrem as portas e a gente fala diretamente com os alunos deles e algumas empresas que nos contratam para fazer essas palestras, outras escolas. É muito interessante, porque o que foi feito para ser feito o ano passado e acabou não podendo, por nossa conta mesmo, esse ano já está aí, para que vocês possam ver isso acontecer. Gente, é outro mundo, Leila, é outro mundo. E são jovens extremamente criativos. O que eles precisam é que o professor tenha esse olhar mais eficiente, às vezes, até, né? Às vezes a gente vai para a carreira pública, na semana eu vi você falando isso, e eu gostei muito da sua fala em relação a isso. Às vezes a gente se torna um funcionário público e esquece um pouquinho de que a gente também precisa progredir para acompanhar a evolução do nosso aluno, né? Então, o que a gente aprendeu lá 18 anos atrás, 15 anos atrás, não é funcional mais hoje. A gente precisa adaptar para esse jeito moderno. E o jovem pode nos ensinar isso. Mas ele Exatamente. precisa ter respaldo, né? De ter a oportunidade de fazer, acertar, errar. A gente tem que olhar para ele dessa forma, né? Potencializando o que ele faz. E no Exatamente, e é só confiando, isso. né? Confiando que ele, sabe? Porque às vezes a gente, eu acho que essa palavra é uma palavra que tá perdendo, parece que tá perdendo assim espaço, mas a gente precisa confiar nas pessoas, né? A gente precisa confiar nas pessoas. A gente Voltar a não ser faz nada humano. sozinho, né? Voltar a ser humano, e entender que o outro que ele precisa, às vezes, é só de uns 5 minutos de ouvido, mas é um ouvir de qualidade, não só escutar, né? É o falar com carinho na hora de atender uma pessoa, é o respeitar o limite do outro, todos temos limite, inclusive a Ana, a Leila, todos Sim. temos, né? Essa empatia. Eu tenho uma aluna chamada Pietra, e eu falo os nomes deles mesmo, onde eu vou, eu falo, porque eu quero que as pessoas Sim, conheçam esses sim. jovens. A Pietra não tinha a menor noção do que ela queria para o futuro, para frente, tá? Ok, ela tem uma entrevista que ela deu no nosso canal do YouTube. Eu chorei no dia que eu vi essa entrevista. E eu chorei porque eu achei que eu tinha ensinado para a Pietra coisas relacionadas lá para a profissão que ela tinha escolhido, inclusive no Senai, né? Ela foi para o Senai, na parte lá que ela tinha escolhido, e eu achei que eu tinha ensinado isso para ela. Caramba, não foi não. O que eu ensinei para ela foi um dia a gente indo embora, e eu achei uma carteira no chão, e eu fiquei desesperada para devolver. E quando eu vi a habilitação, eu vi que era uma habilitação profissional, era de um caminhoneiro. E eu vi que a carteira tinha dinheiro, e eu já logo imaginei. Ele foi para o pedágio e ficou. Foi o que eu imaginei. E eu queria ligar, queria avisar. Foi isso que eu ensinei para ela, esse valor. Deu uma tossezinha. Desculpa, Sim, Leila. eu acho que a gente ensina o tempo inteiro, né? Assim como a gente aprende com eles o tempo inteiro. É assim que eu vejo. E que eu quero continuar sendo, na verdade, sabe? Apesar de eu não estar mais na sala de aula, eu fui uma professora que aproveitou muito sala de aula, sabe? Fui para a sala de aula muito jovem, tinha 19 anos quando eu assumi a minha primeira turma. Então, fui para a sala de aula muito jovem, trabalhei sempre em escola pública, sabe aquelas escolas difíceis que ninguém queria ir? Aí ficava Sim, sobrando vaga, e eu pegava a vaga da escola. Eu sempre gostei muito disso, sabe? E é claro, né? Bom, depois que eu vim morar na Europa, não tem mais como eu ir para a escola pública, né? Não tem lugar para mim na escola pública aqui, entende? E daí, para mim, o que aconteceu como professora foi que chegou um momento que eu estava dando aula, né? Que eu estava trabalhando na minha profissão, dando aula de francês e tal, mas eu me lembro tão bem desse dia, que eu estava dando aula para um casal, sabe? Um casal assim uma família, né? Bom, né? Que tinha um pouco de dinheiro e tal.
E eles faziam aula de francês só para ir para as férias. E eu, na verdade, não tem o menor problema de alguém fazer isso, né, gente? Tá tudo bem, tá tudo bem. É que eu sempre fui uma professora com muitos sonhos, assim, sabe? Me tornei professora com esses sonhos de mudar o mundo, né, de ajudar as pessoas e tal, não sei o quê. E daí, esse dia me deu um declique, assim, sabe? Eu fiquei pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Ensinando, porque eu me lembro muito bem que era uma aula que eu estava ensinando as pessoas a pedir vinho, pedir comida, né? E eu fiquei pensando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não foi para isso. Não é para isso, né, que eu tô nesse mundo. Mas e eu vejo isso muito em ti, assim, sabe? Né? Eu não tô mais na sala de aula, mas eu vejo isso muito em ti. Eu tento trazer um pouco isso para o digital. É claro que a gente não consegue fazer tudo, né, gente? Mas eu tento. Eu espero que os meus alunos, vocês que estão aí, que vocês vejam um pouquinho disso. Né, da professora que eu ainda sou, mas eu vou pedir agora que mais, né, já passamos aí do tempo, vamos liberar a Ana para ela também continuar trabalhando, mas eu já quero pedir aqui, Ana, para ti, para as meninas que estão aqui, para os meninos, me mandem por e-mail os contatos das pessoas que já estão oferecendo alguma coisa, tá? Sim. Seja, né? Seja um contato no Instagram, seja o site, o que quer que seja, mas me diga o nome da pessoa e o que a pessoa está oferecendo e o contato, porque eu deixo tudo lá nas gravações e eu acho que justamente, né? As gravações vão ficar disponíveis para todo mundo que se inscreveu no evento e vai ficar, e se inscrever no evento vai ser possível para sempre. Tá? Então, assim, não é uma coisa que vai acabar. E eu quero que seja assim, justamente porque as pessoas que estão passando por aqui são pessoas nas quais eu confio no trabalho delas, vejo o trabalho que elas estão desenvolvendo e sei que elas podem ser uma boa conexão para outras pessoas, né? Para quem está começando. Então, eu faço questão que esses contatos fiquem lá e que as pessoas possam continuar se conectando, mesmo depois que o evento acabar, mesmo daqui a um ano, mesmo na próxima Semana Digital Sem Mistérios, porque eu já estou planejando a próxima. Eba! Olha, gente, eu quero agradecer, Leila, porque, assim, cada vez que uma pessoa adquire um produto do História de Sonhos, eu não gosto também da palavra produto, eu prefiro falar que impulsiona o sonho de outros alunos, né? Seja num livro, eu estou com uma garota no Espírito Santo, acabou de lançar o livro dela tem 1 mês e meio, aluna do Espírito Santo, não conheço ela pessoalmente, e o livro dela já está vendendo nas plataformas, outros agora da cidade de Sorocaba, que lançaram quinta-feira passada. Então, quando vocês adquirem um produto de um aluno nosso, ou incentiva na contratação de um serviço que ele já aprendeu, qualificou para poder prestar, vocês estão impulsionando os sonhos de outros, tantos outros, porque o História de Sonhos é bem assim. E a Leila sempre abriu a porta. Eu sou da época que não era Digital Sem Mistérios, né? Eu estou com ela desde 2019. Então, assim, sempre impulsionou os meus alunos da forma que pode. Lá no nosso site, faço questão de falar que a gente aprendeu com ela, coloco isso lá, porque é um trabalho que credibilizou o nosso trabalho, na verdade. Você ensinou muita coisa para a gente, ainda ensina, e várias pessoas do seu relacionamento colaboram para que a História de Sonhos possa existir. Então, eu só tenho gratidão de verdade mesmo por ti e por todos. Que bom, que bom. Eu também sou muito grata por tudo isso, e eu acho que a gente tem essa ferramenta tão fantástica, né? Então, que além de toda a tecnologia, mas, né, aquela que está aqui, a gente pode usar, né? Tá aí, tá funcionando, vamos usar. Não vamos deixar enferrujar, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada, Ana, querida. Adorei o nosso papo. Fico muito feliz em saber que tá, né, que tá crescendo, se desenvolvendo. E
faço questão de colocar lá o contato de todas as crianças. Vou chamar vocês de crianças, tá, gente? Eterno, as nossas crianças que estão aí Leila, crescendo. molecada. Tudo tem 25, 30 anos agora, mas molecada. Gente, vamos apoiar essa gente para eles pagarem a nossa aposentadoria. Não esqueçam disso. Exatamente. Então tá, gente, ó. Muito obrigada por mais um dia. Amanhã. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acessa nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!